Nós estamos aqui com a Chantal Brissac, ela é fundadora do Procoletivo, ela vai falar um pouco do trabalho dela, que é extremamente importante para o objetivo desse foco. Bom, seja muito bem-vinda, Chantal, aqui à TV Guarulhos. Muito obrigada, viu, Genésio? Um prazer estar aqui com vocês, podendo participar desse fórum importante. Então, o Procoletivo é uma startup de mobilidade urbana que fala sobre a comunicação da mobilidade. Porque o que acontece? A mobilidade ela ficou mais complexa nos últimos anos, né? A gente tem uma série de desafios para resolver no Brasil, né? Um país que tem muitas questões complicadas em relação ao trânsito, né? A gente tem números que mostram não só a questão dos acidentes, que a gente está em 5º lugar no mundo como o país que mais tem acidentes rodoviários, como a gente também tem um alto índice de poluição nas cidades, como São Paulo, né? A gente tem 11 mil mortes em São Paulo. Então, tudo isso contando faz com que a gente tenha que ter uma mobilidade mais sustentável. E o Procoletivo ele trabalha justamente com isso, estimulando as pessoas a usarem mais os modais coletivos, quebrando o preconceito em relação ao ônibus, que ainda é um modal que as pessoas têm preconceito, né? A gente até brinca que assim, os brasileiros muitas vezes vão para fora, andam de ônibus em Nova York, em Paris, tiram selfie, acham lindo, mas aqui não. Então, o Procoletivo ele trabalha basicamente com essa questão da comunicação, mostrando o que é a micromobilidade, que agora está aparecendo muito em São Paulo, que a gente comentou há pouco, patinetes, bicicletas, como ela deve ser realizada. A gente fala muito sobre o transporte coletivo e a gente fala sobre a multimodalidade. O que é a multimodalidade? Que é, na verdade, o que os países desenvolvidos estão fazendo. Usar o modal certo na hora certa e poder ter uma interação entre todos os modais, né, para que haja um deslocamento saudável e sustentável nas cidades. Ok, é o FOPA, o Fórum Paulista de Desenvolvimento, trazendo esse nível de consciência, né, esse requinte de consciência em épocas tão turbulentas no Brasil. Qual é a contribuição que isso pode gerar para o desenvolvimento e para essa retomada de economia do atual governo? Olha, Genésio, a gente tem muitas oportunidades nesse nicho, nesse mercado, tá? A mobilidade é um mercado que vai movimentar nos próximos anos, assim, trilhões de dólares, tá? Isso é uma estimativa até internacional. No Brasil, ele já movimenta muito, né? A gente tem novas startups surgindo, como eu citei há pouco, de patinetes e bicicletas, que surgiram, e outras, né, como as dos bancos, que estão trabalhando, mas há mercado para tudo quanto é tipo de informação e serviço e produto ligado. Vamos dar um exemplo até. Né? Na Cidade do México, uma das mais intransitáveis do mundo, a Burger King acabou usando um nicho dentro do congestionamento para vender hambúrgueres nos congestionamentos. Então, assim, o nosso trabalho não é esse, de ficar tentando descobrir esses produtos. O nosso trabalho é mais a conscientização, a comunicação e os programas, né, que são programas editoriais e programas também em escolas, instituições e empresas, para poder trabalhar com isso. A gente trabalha também bastante com as gestões públicas, tá? Em São Paulo com a SP Trans também. E para tentar melhorar, a gente tem, por exemplo, para o coletivo Busanjo. O que é o Busanjo? É um programa que é o anjo do ônibus, em que universitários ajudam as pessoas a andar de ônibus em São Paulo. Daí você vai me perguntar, para que isso? Porque é necessário que o ônibus tenha uma lotação maior. Eles estão andando muitas vezes ociosos fora dos horários de pico, tá? Então, tem uma série de questões assim importantes e eu acho que o crescimento econômico ele pode e deve trabalhar com essa questão de infraestrutura da mobilidade, criando novos serviços, novos produtos, né, e também trabalhando em parceria com os governos. Chantal, obrigado pelas suas informações. Realmente esse é o FOPA e nesses fóruns a importância de a gente trazer esse nível de consciência. São soluções de extrema complexidade, mas às vezes simples, como o caso o Dr. José Maluf, que vai assumir a cultura, esteve aqui com a gente, citou essa ideia. Então, quer dizer, em tudo há questões e há soluções. Então, gratidão pela sua participação, pelas informações, e fica aqui a TV Guarulhos à sua disposição.
Olha, muito obrigada, Genésio, pela atenção, pela simpatia, o convite da entrevista. Agradeço a todos. Vai ser um prazer voltar a falar sobre o Procoletivo, sobre o Busanjo e outros programas que a gente também está planejando a fazer, tá? Muito obrigada. Ok, obrigado. Eu gostaria que você deixasse a sua mídia social, o contato, para as pessoas entrarem em contato, é importante. Sim. Então, o Procoletivo é www.procoletivo.com.br, é o site. Nós temos uma coluna semanal no jornal Metro, né, que é na edição nacional todas as quintas. Então, essa quinta vocês podem ler, né, é uma coluna do Procoletivo. A gente tem uma coluna também mensal na revista 29 Horas, que é aquela que eu te mostrei, que circula em Congonhas e circula no aeroporto Santos Dumont. E nós temos as redes sociais. Então, quer dizer, em alguns desses canais vocês vão encontrar informações sobre o Procoletivo, mas principalmente no site. E o nosso e-mail é procoletivo@gmail.com. Para qualquer contato, conversa, solicitação, estamos à disposição. Muito obrigada. Mais uma vez, gratidão, Chantal, pelo teu trabalho, pela consciência que você traz para esse país. E daqui a pouquinho nós vamos ter mais informações sobre o FOPA, o Fórum Paulista de Desenvolvimento, aqui de Guarulhos. O ano é 2019. Gratidão pela sua audiência.